Olá pessoal, vamos agora, nesse momento, trabalhar com o Instituto da Ação Penal. É um assunto que eu digo para os alunos que é um assunto muito importante, ao ponto de o legislador ele perceber da importância da matéria ação penal, que ele trabalha com ela no direito penal e trabalha com ela no processo penal. Ou seja, a gente tem as mesmas coisas tratadas em Penal 2, que é o terceiro período, e Processo Penal 1, quinto período, tratando do mesmo assunto. Eu costumo até brincar na sala de aula, em que é brincadeira, pessoal, para poder se distrair, em que o aluno que assistiu a aula do terceiro período, de Adelso, por exemplo, de ação penal, se por acaso no quinto período vou estudar de novo com Adelso, ele vai ficar sem ter o que estudar, porque Adelso vai repetir a aula do terceiro período. Adelso vai falar do mesmo jeito, das mesmas coisas do terceiro período. Se for um professor diferente, é até bom, porque você vai ver o método de um e de outro, né? Mas se for o mesmo professor, fica sem graça a aula, porque é a mesma aula, é um repeteco. Não fico sem graça no bom sentido, né? Mas só para título de brincadeira. Quando você estuda duas vezes a mesma matéria, isso reforça, isso faz com que você aprenda melhor. Mas eu digo brincando que o aluno não pode faltar essa aula do quinto período porque já assistiu no terceiro. Se for um dia que ele precisar faltar, ele falta tranquilo se ele aprendeu no terceiro período, em Penal 2. Vamos lá. A ação penal ela pode ser pública. Se ela for pública, ela pode ser condicionada ou incondicionada. E ela pode ser privada, ação penal privada. Vamos começar logo pela pública. Se ela for pública, ela vai ser condicionada a uma representação ou incondicionada, que não depende de representação. A regra geral do nosso ordenamento jurídico é a incondicionada. Ou seja, a regra geral porque a maioria, mais de 90%, não vou chutar aqui 90%, 95%, 94% das ações elas são públicas incondicionadas. Significa dizer que o promotor de justiça tem a obrigatoriedade de propor ação. Ele não tem disponibilidade da ação. Ele não pode desistir da ação, né? Na ação penal pública incondicionada, ele é obrigado a propor ação, desde que exista elementos. Então vamos lá. Crime de homicídio, pública incondicionada. Crime de roubo, pública incondicionada. Crime de furto, pública incondicionada, né? Então, a maioria dos crimes são pública incondicionada. Crime de estupro, né? Agora, muito mais, porque antigamente existiam algumas modalidades que seriam por representação, mas pública incondicionada. Ou seja, o delegado de polícia tem que trabalhar, independente de qualquer coisa. Chegou a notícia na frente da delegacia, passou alguém gritando que houve um roubo ali, o delegado tem que trabalhar. Houve um homicídio, o delegado tem que trabalhar. Não depende da vítima, não depende do ofendido, e ele tem que trabalhar. Essa é a ação pública incondicionada, que é a regra. Mais de 90% dos crimes tipificados no nosso ordenamento jurídico são de ação pública incondicionada. Não depende. A confusão pode ser feita, que eu acabei de dizer, que o Ministério Público não pode desistir da ação penal, seria na hora que o Ministério Público, que na aula passada a gente viu, o Ministério Público pede o arquivamento. Aí dá para o aluno tentar confundir. Olha, se ele pediu o arquivamento, ele está desistindo da ação. Não. Desistência é outra coisa. Ele não pode desistir. Quando ele pede o arquivamento, é porque está fazendo o papel dele, custo leste. Ele está pedindo arquivamento porque não tem indícios. Falta elementos para ele propor, mas ele quer, mas não pode. E a outra ideia que se confunde é quando ele pede absolvição. Os alunos interpretam que ele está desistindo porque está pedindo absolvição. Jamais. Ele está pedindo absolvição novamente pelo custo leste. Ele é o fiscal da lei. Ele é o que propõe a ação, pede a condenação ou pede a absolvição. O advogado é que não pode pedir a condenação. Mas o promotor de justiça, sim, que é o papel dele. Eu costumo também brincar, né? Eu gostaria de estar dando aula a vocês presencial, porque fica mais dinâmico, fica mais divertida a aula,
mas vou tentar fazer por aqui também. Eu costumo brincar, é tipo brincadeira, pessoal, porque existe algumas coisas chamadas impedimento, suspeição, que a gente vai tirar daqui. O exemplo é só para vocês entenderem qual é o verdadeiro papel do Ministério Público. Acusar independentemente de quem seja a pessoa. Defender, no sentido de pedir absolvição, independente de quem seja a pessoa. Aí a brincadeira que eu tiro a título acadêmico é o seguinte: o Ministério Público, se encontrar indício suficiente e materialidade no processo em que o pai dele, que ele ama tanto, que ele adora, seja o acusado, ele vai pedir desculpas ao pai, ele vai pedir pelo amor de Deus ao pai, vai dar bênção ao pai, vai dar beijo na cabeça do pai, mas vai dizer: papai, o senhor fez, o senhor tem que pagar. Eu vou pedir a sua para o seu processo, que siga, para que, se seja provado culpado, o senhor pague. Me perdoe, vou lhe visitar quantas vezes for necessário, mas eu vou pedir para o processo seguir, e se for provado que o senhor fez, o senhor tem que pagar. Do mesmo modo, ele pode dizer ao inimigo dele. O inimigo, todo mundo quer mal para o inimigo. Então não seria o promotor de justiça que ia querer o bem para o inimigo, né? Então o inimigo, o promotor, qualquer pessoa só deseja o mal para o inimigo, né? Isso eu estou falando em sentido acadêmico aqui, para vocês entenderem. Então ele vai chegar para o inimigo e vai observar o processo e vai ver que não existe indício, que não existe provas, que as provas são falhas. Ele vai dizer ao inimigo: olha, infelizmente eu vou pedir a tua absolvição, porque eu não tenho elementos para pedir a condenação. Gostaria muito de pedir sua condenação, porque eu não gosto de você, mas a lei não me permite. Dessa tu escapou, talvez da próxima eu te pegue. Ou seja, isso que eu falei para vocês, obviamente não poderia acontecer na real, porque existe uma coisa chamada suspeição. Então, o promotor de justiça é suspeito em julgar o processo do pai. O promotor de justiça é suspeito em julgar um inimigo. Se assim acontecer, o outro que julgue, né? Outro que analise. Mas eu falei para vocês a título acadêmico, e o exemplo é como se o promotor de justiça estivesse com a venda nos olhos e pedisse a condenação do pai sem saber que era o pai, porque tem disso. Estivesse com a venda nos olhos e pedisse a absolvição do inimigo, porque não viu que era o inimigo. Perfeito? Então, é só para vocês entenderem o que é ação pública incondicionada. Ele não depende da vontade do promotor de justiça. Ele tem a obrigatoriedade de propor ação. O princípio da obrigatoriedade. Indisponibilidade significa dizer que ele não dispõe da vontade para deixar de oferecer a denúncia. Então, regra geral, ação pública incondicionada. Toda vez que você entender que o Estado tem interesse, ação pública incondicionada. É a maioria dos casos. Então, é mais fácil eu começar a mostrar a vocês agora a diferença, para você separar, que o próprio Código fala. Eu e outros professores, juízes e promotores, a gente não tem de igual todos os crimes que são a pública condicionada, né? Tem a noção. A gente tem a experiência da sala de aula dos crimes que a gente entende que é pública incondicionada. Quando tiver dúvida, a gente vai lá para o código, não tem problema nenhum, né? E para isso eu vou ensinar vocês como fazer para descobrir se a ação é pública condicionada, privada ou incondicionada. Primeiro passo: quando a ação for pública condicionada, o próprio legislador diz. Não diz assim: a ação é pública condicionada. Ele vai fazer talvez algum artigo 225, que foi modificado agora, né? É um deles, o 145. Então, alguns artigos traz a diferença de um e de outro. Mas vamos para a regra. A regra é que quando você lê um artigo, logo depois vem um parágrafo, um inciso, um parágrafo, no caso. O exemplo que eu vou dar do artigo 147, ameaça. Se você for ler lá o artigo 147, ameaça, e ler o parágrafo único, aí lá no parágrafo diz: só se procede mediante representação. Em qualquer tipo penal, que você lê depois do tipo penal, em algum parágrafo, em algum artigo específico, às vezes vem no artigo específico, lá na frente, que ação penal só se procede mediante representação, nós estamos diante de uma ação pública condicionada a uma representação.
Ou seja, precisa que o ofendido represente o interesse de processar aquela pessoa. Caso contrário, não vai ter processo. Eu, Adelso José da Silva, não está no livro, é eu que criei essa ideia para ensinar vocês. Eu batizei essa ação de mista. E eu, Adelso, não está no livro nem do Doutrinadores, só para vocês entenderem. Eu batizei de mista. Mista por quê? Porque ela é pública, condicionada. Qual a diferença, Adelso? Você vai ver quando falar da privada. A de privada é o ofendido, que é a pessoa legítima para propor a queixa-crime e dar prosseguimento no processo até o fim. Nesta, ela é pública condicionada porque a petição inicial, que chamamos de denúncia, ou queixa-crime, ela é feita pelo órgão do Ministério Público. Então, a denúncia vai ter que ter nos crimes de ação pública condicionada, ou seja, pública, que é o Ministério Público, que é o dono da ação, ele que vai dar iniciação penal com uma denúncia, porém, ele precisa da minha autorização como ofendido. Como assim, Adelson? Significa dizer que eu preciso autorizar ele através de uma representação para ele oferecer denúncia. Então vamos lá, qual é o exemplo que eu criei? É aquela feita nas Olimpíadas, aquela corrida de que um atleta passa para o outro o bastão. Então lá na frente, e eu saio correndo aqui com o bastão na mão, passo para ele, e ele parte com o bastão na mão e eu paro. Então, aquele atleta que lá está na frente, eu chamo de Ministério Público. E lá está, enquanto eu não chegar para entregar o bastão a ele não corre, não leva. A partir do momento que eu chego junto dele, que entrega o bastão a ele, que ele sai correndo, ele não para mais. Ou seja, eu sou ofendido, parti daqui para lá, entreguei o bastão a ele, o Ministério Público sai correndo com o bastão, nem eu nem ele pega mais. Porque ele não pode desistir. Significa dizer que esse bastão que eu estou falando é a representação, é a autorização que eu estou dando para ele processar, para ele denunciar. Então a ação é dele, mas depende da minha autorização, depende do meu querer como vítima. Eu só vou processar se eu quiser. Se eu não quiser, ele mesmo sendo parte legítima para oferecer a denúncia, ele não pode iniciar ação sem o meu consentimento. Por isso que eu batizei de mista. Mas ela é pública, porque ele é o dono da ação. Só vai seguir com a denúncia dele depois que eu autorizar. Então vamos falar um pouquinho da privada. Porque depois que a gente fala da privada, fica mais claro aí se é pública condicionada. A privada tem o mesmo sentido, só que eu sou o dono. A petição inicial seria uma queixa-crimes formulada pelo meu advogado. Ia prosseguir a ação até o fim nas minhas mãos. O Ministério Público ia poder andar ao lado, paralelamente observando. Ou seja, a ação privada é minha, eu sou o dono da ação, eu que comando. Eu que sigo com ela até o fim. Posso me retratar, posso desistir, posso um monte de coisa que a gente vai ver nas outras aulas, né? Então, eu posso desistir da ação, eu posso deixar para lá, mas na ação pública, depois que eu entrego ao Ministério Público, a pública condicionada, eu não posso mais desistir, né? Então, brincando agora de novo nos exemplos. Criei esse exemplo até para a prescrição também. Mais na frente a gente fala da prescrição. Qual é o exemplo que eu criei? Está o delegado de polícia, está o promotor de justiça, está o juiz de direito, policiais, tudo na frente do fórum, sentado, esperando trabalho, digamos assim. Não pode trabalhar com um país de primeiro mundo aqui, que o fórum não tem mais nenhum processo para julgar, o juiz está esperando chegar o processo, o delegado também não tem nada na delegacia para fazer, porque ele fez tudo, os policiais tudo para prender alguém, que já prendeu todo mundo que tem que prender, ninguém está fazendo mais nada, então está tudo lá só em QAP, aguardando um crime acontecer para trabalhar. Passa eu com a minha namorada e começo a falar aquelas palavras de baixo calão, chamada puta, de o que não presta, tudo que não presta, dizendo que é. Ou seja, eu estou cometendo um crime em tese de injúria, difamação, calúnia, seja qual for desses crimes aí. Então esses crimes são de ação privada. E o pessoal está do outro lado olhando e dizendo, mas rapaz, que mulher besta da porra, né? A gente aqui doido para trabalhar, a polícia aqui para prender, o delegado para trabalhar no inquérito policial,
rapaz, essa mulher não vem chamar a gente. E é isso mesmo. Enquanto ela não olhar para o outro lado, não chamar essas autoridades para trabalhar, enquanto ela não pedir socorro, que é justamente a vontade dela de processar, o juiz, promotor, o delegado não pode fazer nada, porque a ação é privada, é dela. Ela não está se sentindo incomodada em ser injuriada, em ser difamada, em ser caluniada. É com ela e a sorte, né? Então, o pessoal não pode agir. Do mesmo modo, na ação pública condicionada, ela também precisa chamar o pessoal para trabalhar. Ela precisa pedir socorro, né? Independente de qualquer coisa. Percebe agora o que é ação pública privada, ação pública condicionada e ação privada, ação penal privada e ação penal pública condicionada. Pronto. Essas duas, as autoridades só podem trabalhar se houver autorização do ofendido da vítima. Perceba agora o mesmo exemplo que eu falei. É o mesmo exemplo que eu falei, mas vai ser um crime de ação pública incondicionada. Ele espanca ela na frente do pessoal. Aí, meu filho, não tem bom. Ela, mesmo que não queira, mesmo que não peça socorro, mesmo que não chame essas autoridades, todo mundo parte para cima para trabalhar, para gerar o processo, o inquérito policial, tudo, porque a ação é pública incondicionada. Não depende da vontade dela. As autoridades têm a obrigação de atuar. As autoridades têm a obrigação de fazer o que ela manda, porque a ação é pública incondicionada. Não pode se pensar em fazer ou não fazer. Perfeito? Então, esse exemplo é um exemplo típico que também lá na frente, quando eu falar de prescrição, vou falar parecido, um exemplo parecido. Então, percebam. Outro detalhe agora, outro detalhe, que a gente vai estudar também mais na frente, mas eu vou falar já de agora, porque tem que falar da decadência. A decadência, prescrição e perimpção. Prescrição, vamos estudar mais na frente, mas já vou adiantar agora. Prescrição é a perda do direito que o Estado tem de punir. Todo mundo da sociedade sabe o que é prescrição. Só não sabe como se procede a prescrição. Quais são as causas de interrupção de prescrição, a causa de suspensão de prescrição que nós vamos ver. Vocês, estudantes, vão ter que saber. A sociedade não precisa saber. O que a sociedade precisa saber, já sabe. É que quando o Estado passa um lapso temporal muito grande sem punir, o crime prescreve. Isso toda a sociedade sabe. Então, esse tempo, quem diz é o Código, artigo 109. Esse tempo baseado, a princípio, na pena máxima em abstrato. Depois vem para a pena em concreto, porque vai-se embora para o artigo 110 e tem a prescrição retroativa. Isso nós vamos ver com mais detalhe quando eu falar da prescrição, talvez ainda nessa semana, né? Então vamos lá. Decadência. A lei diz que o ofendido, nos crimes de ação pública condicionada e nos crimes de ação privada, existe o instituto da decadência. Ou seja, essa representação que eu tenho que fazer na crime de ação pública condicionada, eu como ofendido, eu tenho 6 meses para representar. Passou os 6 meses, eu perdi o direito de pedir ao Estado para punir. O Estado não vai poder punir mais porque eu perdi o direito de punir. Tem até uma máxima que diz: a lei não acolhe os que dormem, né? O direito não acolhe os que dormem. Então significa dizer que passei 6 meses dormindo, perdi o trem. Nos crimes de ação privada, mesmo sentido. A mesma regra, privada e pública condicionada, 6 meses. Detalhe agora. É a casca de banana desse concurso, a casca de banana que nós botamos em prova, é o que podemos perguntar. Nas provas, 6 meses a partir de quando? 6 meses a partir do dia do fato? Será que é? Pode ser que sim, pode ser que não. Se eu souber identificar, saber quem é o autor do fato, no próprio dia do fato, começa a contar meus 6 meses. O problema é
se eu não sei quem é o autor do fato? Então, a lei diz que se você está diante de uma situação dessa, a lei diz que são 6 meses a partir do dia que você sabe quem é o autor do fato. Então, só começa a correr os 6 meses a partir do dia que você sabe quem é o autor do fato. Vamos de novo para os meus exemplos, que é um exemplo bem interessante que eu crio, um exemplo bem escuto para vocês entenderem mesmo a história, e se eu vou oferecer uma representação, uma queixa-crime de um crime que aconteceu comigo. Um aluno da faculdade me chamou de arroz doce, me chamou daquilo que não presta, me cometeu um crime de calúnia, injúria, difamação comigo, ou até própria ameaça, que é a ação pública condicionada à representação. Um aluno dentro da sala de aula, é impossível que eu não saiba quem é. Eu tenho a ata para fazer a chamada dele, eu tenho o nome dele completo, a faculdade me dá o endereço dele, a faculdade me dá tudo dele. Então, naquele momento da sala de aula, o seu aluno cometeu um crime desse comigo, começou a contar meus 6 meses. Por quê? Eu vou para a delegacia, registrar um BO, eu tenho a obrigação de dizer quem é o aluno, o nome dele, e identifiquei ele, obviamente. Então, começou esses 6 meses. Se eu, dentro de 6 meses, eu não fizer a queixa-crime, não representar, eu vou perder meu direito de processar ele. Passou 6 meses e não adianta. Decadência, decaiu. Ou seja, o prazo é decadencial. Mas agora vamos trabalhar com a ideia que eu sou uma pessoa que entendo um pouquinho do direito e estou com um mestrado, um doutorado para fazer fora do país, está em Portugal, nos Estados Unidos, em que eu tenho uma bolsa lá de 20 mil reais, uma coisa boa, né? E tenho uma bolsa para estudar, né? E tem 15 dias que eu vou viajar, já está tudo comprado, a passagem, tudo certinho. E um determinado aluno pega a nota dele no clube e foi 0 na matéria de Adelson. Eu acho difícil, mas título de exemplo vamos falar. Tirou 0. Liga para mim com o número não identificado e começa a me ameaçar. Professor, você onde é que isso mora? Professor, o senhor botou 0 em mim e eu não fiquei satisfeito. Professor, cuidado na vida. Professor, o senhor pode morrer. Isso está claro que é um crime de ameaça. Só que o artigo 147, no parágrafo 1, como eu já falei, diz que só se procede mediante representação. Precisa que eu me sinta ofendido, eu fique com medo e vá denunciar na delegacia e representar. E chego na delegacia e vou registrar o BO, obviamente. Eu vou dizer o que no BO da delegacia? Olha, tem um aluno, você sabe que eu tenho aqui na faculdade, eu tenho em torno de, no mínimo, 300 alunos. Eu vou saber quem é que está me ameaçando. Você pode até dizer assim, professor, você sabe que o senhor botou 0, mas e se não for aluno que eu botei 0? Como é que eu tenho certeza se é ele? Vamos supor que eu botei 0 em 100. Qual de 100? Ou seja, eu não sei quem foi que está me ameaçando. O número não identificado, não sei quem é. Eu vou na delegacia, registrar o BO, dizer que um aluno da faculdade, entre quase 500, está me ameaçando e eu quero providências policiais. Meu prazo começou a contar? A resposta é não. Porque eu não identifiquei quem é o autor do fato. Vamos trabalhar a brincadeira que eu gosto de fazer, porque as minhas brincadeiras, elas têm sentido para vocês entenderem a matéria. Vamos trabalhar que eu reconheci a voz do cara. Sei quem é o aluno. Sei exatamente quem é o aluno. Tenho o nome dele completo. Mas eu digo para mim mesmo, rapaz, eu quero processar esse cara. Mas se eu for processar ele, eu vou perder meu doutorado. 3 anos lá, no outro país, ganhando 20 mil reais, estudando. Se eu processar ele aqui agora, eu tenho que ficar por aqui, que o processo vai demorar aqui, eu não posso viajar. E, enfim, eu sabe uma coisa? Eu vou viajar, eu vou fazer meu doutorado, mas também vou processar ele. Eu chego na delegacia, faço aquele velho BO, digo que não sei quem é e vou embora fazer meu doutorado.
2 anos depois eu volto, 1 ano e meio, não interessa. E chego aqui, 2 dias depois, chego na delegacia, doutor delegado de polícia. Aquele BO que eu fiz tal dia, há 2 anos atrás, eu cheguei de viagem ontem, estava por aí e descobri quem foi, olha. Descobri quem foi. Foi fulano de tal, endereço tal. Tá vendo? Aí, depois de 2 anos, meu direito ainda não decaiu. Porque nem eu descobri, nem o próprio delegado descobriu quem foi. Quando eu descobri quem foi, passou a contar meus 6 meses. Como no fim do BO você fala, pede providências policiais. Quando você no fim do BO você pede providências policiais, você está pedindo que a autoridade investiguem, descubra. Então, se por acaso o delegado descobrir quem é, ele chamar, ele está lhe dizendo que o seu prazo começou. Me chama, mentiu, delegacia, só aquela pessoa que estava ali ameaçando, nós conseguimos descobrir quem é. É fulano de tal. Pronto, a partir dali eu tenho 6 meses para propor a minha autorização, chamada de representação, para só assim eu ter direito a processar. Caso contrário, vou perder meu direito. Ou seja, ação pública condicionada a uma representação e ação privada, elas têm 6 meses de validade a partir do dia que você sabe quem é o autor do fato para tomar aposentadoria. Obviamente, depois que você representa, depois que você faz a queixa-crime, pessoal, o processo pode demorar 2, 3 anos. Que a gente aprendeu uma coisa no nosso direito, que nós, advogados, vítimas, temos prazo aí, nossos prazos são geralmente prazos decadenciais, prazo peremptório, prazo próprio. Vamos estudar isso no direito civil, no processo civil. Prazo próprio é aquele que causa consequência. Geralmente está para o advogado. O advogado não estudou, né? Tem 5 dias para apelar, se não apelou, perde o direito e por aí vai. Prazo impróprio é aquele prazo que não causa consequência, né? Então, prazo impróprio é aquele que o juiz tem 10 dias para dar sentença, não dá e não tem consequência, né? É aquele que o delegado de polícia tem 30 dias para concluir o inquérito, o réu solto e não conclui, não causa consequência. E prazo próprio é aquele que causa consequência, pelo menos dos 10 dias do flagrante delito, do inquérito policial, que tem 10 dias, a gente chama aqui de prazo próprio. Portanto, vamos recapitular o que é ação penal. A ação penal, ela pode ser pública, condicionada a uma representação, tem 6 meses para contar a partir do dia que sabe que é o autor do fato para fazer essa representação, se não perde o direito pela decadência. Ação pública incondicionada, ou seja, aquela que o Ministério Público não pode pensar se vai trabalhar ou não, ele tem que trabalhar. A outra ideia é que é a ação privada. Falando da ação privada, tem mais 2 tipos de ação privada, 2 espécies. A propriamente dita, que eu já acabei de explicar, que é aquela de injúria, de difamação, que só se procede... Sim, eu falei como é que a lei diz em relação à ação pública condicionada. E vamos falar agora da privada. Quando você quiser saber se é ação pública condicionada ou ação privada, o texto vai dizer lá no parágrafo, como diz no parágrafo 1 do artigo 147, que só se procede mediante representação. O texto vai dizer, o parágrafo ou um próprio artigo, feito 145, só se procede mediante queixa. Quando o texto disser só se procede mediante queixa, ele está lhe dizendo que a ação ela é privada. Privada só se procede mediante queixa. Pública condicionada só se procede mediante representação. E na privada, tem a normal, que é essa que nós falamos, e tem a subsidiária da pública, está lá no artigo 29 do Código de Processo Penal. E é uma ação também constitucional. Ação privada subsidiária da pública é aquela em que a lei diz que é da pública, no entanto, a pessoa legítima responsável para dar prosseguimento no feito é o promotor de justiça. E esse fica inerte. Esse não dá prosseguimento, esse não faz o que deveria fazer. Ele esquece o trabalho dele, por relaxamento, porque esqueceu, não interessa, ele não faz. A vítima, o ofendido, ficar prejudicado pela inércia do Estado, pela inércia do Ministério Público, aí o próprio legislador
fez essa previsão legal de que o ofendido, ele passa a ser o autor da ação. E essa ação chama-se ação privada subsidiária da pública. Ou seja, é um que é pública, que passa a ser, tem um tipo chamado de privada. Porque a pessoa legítima, que é o Ministério Público, relaxou e o ofendido tomou conta da situação. Mas preste atenção, a todo momento o Ministério Público pode voltar. Ele vai andar paralelamente com o ofendido, fiscalizando, aditando, e a qualquer vacilo do ofendido, ele pode pegar de volta a ação penal e dar prosseguimento. Está lá no artigo 29 do Código do Processo Penal. E existe uma ação privada que vocês vão dizer assim, pô, Deus, para que fala disso que na prática não existe quase nenhum processo de ação pública, da ação privada personalíssima. Vamos lá, ação privada personalíssima. Realmente você tem razão. Para que estudar isso? Se difícil acontecer, só temos um tipo penal no nosso ordenamento, que a ação é personalíssima. É o artigo 236, erro essencial ao casamento. E vejam bem, que interessante, né? Deus, só tem esse tipo penal. Tu estás me dizendo que é muito difícil acontecer na prática. Dificílimo. Dificílimo o processo desse na prática. Eu, pelo menos, nunca vi nenhum. Nem como policial, nem como advogado, enfim. Mas eu já vi nos concursos. Os concursos gostam dessas coisas que são exceção. Porque está na previsão legal, você tem a obrigação de estudar, e a gente pergunta, a OAB e os concursos, eu já falei em sala de aula várias vezes, gosta de exceção, gosta de coisa nova, uma lei nova, a gente fica vidrado com a lei nova para perguntar se o aluno está inteirado, está atualizado. Então, como é exceção, se as questões que os gostam de botar, questões fáceis, questões difíceis, se tem, por acaso, uma ação dessa natureza dentro do nosso ordenamento jurídico, é óbvio que a OAB pode cobrar. É óbvio que eu posso cobrar nas minhas provas. É óbvio que se pode cobrar em concurso. Então, vamos lá. O que é ação privada personalíssima? É aquela em que só quem tem legitimidade é o ofendido. Ou seja, as pessoas que é elencada para substituir processualmente as pessoas que falecem, por exemplo, né, que são ascendente, descendente, essas pessoas que são legítimas para outras ações, a privada propriamente dita, por exemplo, nesta ação personalíssima não são pessoas legítimas, porque o nome já diz,